Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui para mim é tarde. É exatamente 5 horas e 1 minuto do dia 20 de setembro de 2022. Esse é o primeiro conteúdo raiz que eu trago aqui para essa página no Instagram e no YouTube. Para você que não me conhece, eu sou o Thiago Alan José. Sou psicólogo aqui da cidade de Criciúma, né? Produzo conteúdos desde 2019. Parei um pouco, parei um mês e pouquinho, e hoje estou retornando. Então, para mim, estou aquecendo as turbinas, né? Estou tirando as ferrugens, né? Tô voltando a produzir conteúdo, porque assim, a gente para um mês de produzir, a forma que a gente já estava mais acostumado, mais embalado e tal, ela muda um pouco, né? Mas estou voltando muito feliz, tá? E pretendo auxiliar você, homem preto, homem negro, né? Por que que eu escolhi falar com você, homem negro? Se você não sabe, eu já estou dizendo, eu escolho falar com homens negros. E por quê? Porque eu acredito que eu posso ajudar mais do que eu falar com mulheres. Porque as nossas vivências não vão se aproximar tanto, tá? E aí, nessa reinauguração da minha página, né? Nesse voltar a produzir conteúdo, eu escolhi esse tema que é extremamente importante. Extremamente importante. Como ficar bem mentalmente nessa realidade racista? Como? 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 Escolhi esse tema porque ele é extremamente importante, e acredito, tenho visto não só na minha vida, como nas pessoas que eu atendo, como nas pessoas que eu vejo, que eu observo, que a maior dificuldade do homem negro é se sentir capaz, né? E aí esse não se sentir capaz o impede, né? Acaba o impedindo, acaba colocando num lugar, que é o que eu vou falar aqui hoje, né? Então isso dificulta muito na pessoa ficar bem, porque a postura dela é outra se ela se vê inferior. Então é disso que eu quero falar, não só hoje. Hoje eu vou iniciar conteúdo, vou iniciar, mas é disso que eu vou falar o restante da minha existência aqui nessa página, né? O restante da minha existência no YouTube, tá bom? Então você se identificou com o meu discurso até aqui? Fique à vontade para me seguir, desculpa, aqui no Instagram, no YouTube, tá? Fique à vontade para fazer comentários, críticas, contribuições, fique à vontade, tá? Eu fiz um script aqui, gente, com todo carinho, com todo cuidado, printando assim, desenhando, colorido, para não esquecer de nada. Então, eu vou olhar aqui e vou falando. Vou olhar e vou falando para mim não esquecer, porque cada palavra, cada ponto, cada aspecto que eu coloquei aqui é extremamente importante para você, tá? Então, vou calmamente, né? Estou aquecendo novamente. Estou voltando a produzir conteúdos, não estou na mesma agilidade que antes, mas volto aqui com muita vontade. E aí eu vou vendo aqui, né? Eu vou vendo e vou aprofundando o conteúdo para você, ok? Então tá. Eu falo com homens negros. Eu já dei uma justificativa do porquê que eu quero falar disso, porquê que eu quero falar desse tema hoje, né? Mas eu anotei aqui outra justificativa que é fundamental, né? Por que que eu falo desse tema? Por quê? Eu falei como ficar bem mentalmente em uma realidade racista. Por que que eu utilizei esse tema? Porque assim, ó, não tem como eu falar de saúde mental para homens negros se eu não olhar para trás. Um passado bem recente, coisa de 4 gerações atrás, coisa de 5 gerações atrás.
Já pensou que todo homem negro que está aqui em território brasileiro não era para estar aqui? Que todo o ancestral dele foi escravizado? Você já pensou nisso? Você já olhou por esse viés? E assim, essa escravidão, esse racismo, ele gerou inúmeras marcas na nossa subjetividade. E o que eu quero dizer com subjetividade? Quando eu falo em subjetividade, eu falo em forma de ser, em forma de pensar, em forma de sentir, em forma de agir. A escravidão, o racismo, influencia diretamente nas nossas formas de sentir, de pensar, de agir, de ser. E eu vou dar exemplos aqui. Tá? No decorrer do conteúdo de hoje, eu vou dar exemplos de como essa escravidão ela influencia ainda hoje. De como esse racismo ainda tem ainda hoje. Né? Talvez não tenha o chicote, literalmente, mas agora é mentalmente, é simbólico. É disso que eu vou falar aqui hoje, tá? Vamos iniciar com os conteúdos longos, aquecendo, colocando por cima, para depois a gente ir para a profundidade. Sempre pensando em sair de um lugar e chegar à capacidade, chegar a se sentir capaz, tá? Então, eu quero responder duas perguntas só aqui hoje. Só duas, tá? Só duas. Primeira pergunta é: o que é o racismo? E a segunda pergunta é: o que ele faz com você? O que ele faz e o que ele fez? Né? O que ele fez, o que ele faz com você, comigo. E se você não tiver autoconhecimento, ele vai continuar fazendo, tá? Então é muito importante que você fique por aí. Ele vai continuar fazendo, né? E o terceiro ponto que eu vou falar no final é como ficar bem, né? Eu vou responder essas duas perguntas e no final eu coloco o como ficar bem, ok? Lembrando, tá? Qualquer pergunta, qualquer questão, me chame lá no direct, no Instagram, coloque comentário aqui, tá? Porque eu quero te ouvir. É muito importante para eu que eu consiga te ouvir, tá? Até para mim produzir conteúdos que façam sentido a você, porque eu tô falando aqui das minhas dores, eu vou falar muito aqui do meu tornar-se negro, porque eu sou negro desde nascença, mas tornar-se negro eu estou me tornando. E você vai me entender no meu dia a dia e como eu falo nos meus conteúdos, né? Então, é a minha existência, é a minha vivência, é a minha experiência, né? É o meu estudo, é a minha observação. Mas se você está aí do outro lado, você tem pontos diferentes, coloque aqui. Coloque aqui que eu vou falar sobre isso. Coloque aqui que a gente dialoga, ok? Então, vou responder essas duas perguntas, tá? E o que coloquei aqui adiante, olha só. Eu quero responder essas duas perguntas. Desculpa. Eu quero responder essas duas perguntas por quê? Porque as formas de existência e sobrevivência dos nossos antepassados estão aqui com nós ainda. Elas são passadas de geração em geração. Se você não sabe, na cultura africana, boa parte da sabedoria africana é passada oralmente. Não tem escrito em livros. É passado de geração a geração oralmente. Não sei se você já sabia disso, mas fique sabendo, tá? Então, a partir do momento que é só passado oralmente, né, aqui já é um dado de como essas formas de sobrevivência e existência, elas passam, né? Então, 300 anos até hoje, a gente carrega uma carga, a gente carrega uma herança intelectual, emocional, tá? Então, é por isso que a gente tem que falar do racismo, porque a partir do momento
eu sou um objeto há 300 anos atrás, e quando eu falo eu, é eu mesmo, porque mesmo que seja o meu antepassado, faz parte de mim, né? Quando eu falo que há 300 anos atrás eu era um objeto, como isso aqui, ó, eu era um objeto, né? Você era um objeto. Se a gente for pensar, há 300 anos atrás, tinha uma enxada, uma pá e um negro. É a mesma coisa, né? Como é que esse negro se tornou uma pessoa? Aí tem todo um processo, né? Mas, mentalmente, como é que esse negro, que era um objeto, se torna uma pessoa mentalmente? Isso ninguém te fala. Isso ninguém te fala. Porque eles não querem falar. Eles querem que você continue com essa mentalidade de objeto, com essa mentalidade de serviçal, com essa mentalidade de inferioridade, com essa mentalidade de escassez, com essa mentalidade de pobreza, mentalmente. Eles querem isso, infelizmente. E aí você precisa mudar a sua mentalidade para você se tornar uma pessoa, né? E não ser conduzido sempre a esse lugar que eu vou falar aqui hoje. Sabe? Eu vou te dar um exemplo de como essas formas de existência e sobrevivência, elas, elas são passadas, né? De geração em geração. A minha mãe. A minha mãe era uma mulher maravilhosa, né? Maravilhosa. Né? Eu sou muito fã dela, eu devo tudo que eu sou a ela, né? E com ela, cara, eu aprendi a ser alguém que serve. Eu aprendi a servir. A minha mãe, ela cresceu na igreja. Não é que ela cresceu na igreja, ela se converteu. Eu cresci na igreja. Né? Ela, eu não sei onde é que ela cresceu, mas ela, com o tempo, ela foi para a igreja. E eu sempre vi ela muito disposta a servir, né? Ela sempre estava disposta a orar pelos outros, a escutar os outros. Porque ela orava, Deus usava ela e tal. E aí, olha só, a minha mãe, ela era sempre disposta a ouvir os outros, a escutar os outros. E olha no que eu me tornei. Psicólogo, né? Ou seja, e ela nunca, o mais interessante é que ela nunca me disse para eu ser assim. Ela nunca me disse para eu ser assado. Claro, tem a educação, né? Tem muitas coisas que ela falou. Mas ela nunca falou, seja como eu. Eu quis ser como ela. A forma como ela foi, a forma como ela existiu, está em mim aqui hoje. Mesmo que ela não tenha dito. Então, percebe como tem muita coisa que passa nessas formas de existência que vem passando de pessoa para pessoa, para pessoa, para pessoa, para pessoa. Então, falar da saúde mental do homem negro é falar dessas formas de existência, de sobrevivência que vão passando, né? E quais são as formas de vivência e existência que você tem? O que você pegou dos seus pais? Que os seus pais pegaram dos seus avós e dos seus tataravós, né? Qual é a herança que a escravidão te trouxe, que está aí com você? É uma pergunta importante para se pensar, importantíssima para você começar a sair desse lugar. Eu até nem tinha colocado aqui, mas eu já estou acostumado. Eu faço o roteiro, mas eu acabo saindo, acabo colocando alguns pontos a mais. Mas está tudo certo. Essa pergunta ela é muito boa. Ela é muito boa. O que a escravidão deixou aí em você, ainda hoje? Que escravidão que você carrega ainda hoje? Que você não precisa mais carregar? É desse lugar que eu quero ajudar você a sair. Desse lugar, tá? Então, fique aqui comigo que eu quero te auxiliar. Não só hoje, mas semanalmente com conteúdos no Instagram, no YouTube, tá? Então, vamos iniciar o
conteúdo técnico, né? Eu já iniciei, mas enfim, eu tava, era uma introdução, e agora a gente inicia, né? Falando sobre a primeira pergunta que eu disse que eu queria responder. O que é o racismo? O racismo, para mim, segundo os meus estudos, segundo a minha experiência, o racismo é a anulação da identidade. Né? Os estudos não falam assim, né? Enfim, aqui tem um livro, aqui tem outro livro que é muito bom para Raça Negra, aqui tem outro livro, esse aqui não terminei ainda, Peles Negras, Máscaras Brancas. Mas assim, todos esses livros que eu estou mostrando para você, ó, Escravo de Papel, Filosofias Africanas, todos esses livros foram livros que eu passeei esse mês que eu fiquei parado. Foram livros que eu li, absorvi, olhei para mim. Nem todos eu li tudo, né? Mas esse eu li inteiro, esse ainda não, esses 3 ainda não. Mas eu li boa parte deles, né? Tem esse aqui, né? Enfim, tem esse daqui, que esse aqui eu também passei por ele, esse aqui eu também passei por ele. Todos esses livros aqui, gente, então quando eu falo que pra mim o que é racismo é com base nesses todos esses livros, tá? Não é um eu acho que é e é isso. Não é isso. É uma leitura, é uma absorção, é um espaço assim, ó, pra ver o que é e tal. Então, ao meu ver, o racismo ele é a anulação da identidade. Não só no sentido simbólico, quanto no sentido literal. Eu vou falar os dois aspectos que eu acabei de dizer. No sentido literal, que eu digo, eu não sei se você já viu o filme O Grande Desafio, com Denzel Washington. Eu indico muito. Inclusive eu fiz um post no sábado, lá no meu Instagram, sobre isso. Né? Nesse livro, que é baseado em fatos reais, o professor, que no filme é o Denzel Washington, eu não lembro o nome do professor, é o Melvin Thompson. Melvin Thompson. Né? Ele era professor, depois se tornou poeta. Enfim, ele falou que antigamente era negado os registros. Eu estou olhando para o tempo como se eu estivesse olhando para a câmera. Vou olhar para a câmera. Naquele tempo, antigamente, era negado os registros. Sabe o que é não ter registro? Pesado, né? Não saber quando eu pisei nesse plano, né? Nesse plano terra, né? Terrestre. Então, já pensou? Não sabe? Não sei quantos anos eu tenho. Sou um Zé Ninguém. Sabe? A gente pode pensar várias coisas, né? Porque como esse não registro já pode afetar aí a autoestima. Já pode afetar aí o não saber como se é. Porque me negam até eu saber o dia que eu nasci, que eu vim pra cá. Então, eu não sou importante. Eu não sou grande coisa. Né? Eu não tenho aniversários comemorados. Porque eu sou um Zé Ninguém. Percebe, gente? Percebe como a gente vai falando, é assunto para mais de metro. Eu tô aqui falando 20 minutos, eu nem sei o conteúdo aqui ainda. Sabe? E são assuntos, em cima de assuntos, né? Mas, assim, o racismo é não só essa anulação da identidade no sentido literal, que os nossos antepassados passaram,
né? E que essa forma deles, esse sentimento deles foram passando para nós, né? Mas no sentido simbólico. E quando eu falo em simbólico, o que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que a sua cultura é ruim, quando eu digo que a sua religião é demoníaca, quando eu digo que o seu beiço é muito grande, você não cabe no padrão de beleza, né? Quando eu digo que você não é digno de ser médico porque você não é tão inteligente, ou até advogado de nome, ou até psicólogo de nome, né? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo anular quem você é. Então, nesse sentido, e o racismo ele faz todas essas acusações, né? Quando você olha para o mundo, as referências são todas brancas. Quando você olha para os comerciais, hoje em dia até nem tanto, né? Mas mesmo assim, se você for olhar para os filmes, se você for olhar para a literatura, os papéis negros eram sempre demonizados. Então, esse ataque à identidade do negro, eu estou procurando um livro aqui para falar sobre isso. Esse ataque à identidade do negro foi muito forte todos esses anos. Todos esses 300 anos. Então tu acha que vai cair assim de uma hora para outra? Tu acha que de uma hora para outra vão dizer preto é legal e ser preto é bom e vivam felizes? Conquistem o que vocês puderem conquistar, que vocês são capazes? Tu acha que vai ser assim? Não vai ser assim. E não é assim. E não vai ser assim. Se você não mudar. Se você não olhar para você, você vai continuar no lugar que disseram para você ficar. Sabe? E é por isso que eu tô aqui. É por isso que eu tô aqui. Tem um livro, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui da Marília Conforto. Esse livro aqui, ele fala no primeiro capítulo de como os negros no início eram objetos e depois eles se tornaram pessoas na literatura, nos filmes, mas como pessoas demoníacas, pessoas negativas, né? Então, é isso que a Marília Conforto fez, de resgatar a literatura e para ver o papel do negro, é o que a sociedade faz dia a dia, dia a dia, dia a dia. Né? Antigamente, o negro era um objeto, uma matéria de troca, depois ele ficou demonizado em si, em tudo que está relacionado a si, né? E aí vem uma série de marcas emocionais, vem uma série de marcas psíquicas que afetam não só não só afetaram aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, mas nos afetam ainda hoje, sabe? Eu vou falar um nome aqui, que esse é um conceito meu. Eu não sei se algum desses atores que eu li fala nesse conceito em específico, mas eu 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 denomino esse conceito porque para mim faz muito sentido assim. O racismo coloca o homem negro em um lugar de inferioridade. Esse é um conceito meu, assim. Que eu acho que é meu, né? Talvez seja de algum escritor que eu li, enfim. Mas talvez eu tenha lido de alguma outra forma e eu tenha absorvido isso dessa forma. Mas eu falo nisso. Eu falo nesse termo. É lugar de inferioridade. O principal papel nosso, como homens negros, é sair desse lugar de inferioridade. Por quê? Porque o racismo, ele faz de tudo para que a gente fique lá, nesse lugar de inferioridade, sabe? E assim, por mais que você queira andar para frente, né? Por mais que você queira avançar, algo te puxa para trás. Algo nos puxa para trás. Está a todo momento. E assim, não é questão de querer passar vergonha. Ah, eu não vou para frente porque eu tenho vergonha de errar. Não é questão de eu ter medo de não dar certo. É algo muito mais forte. É algo muito mais poderoso. É um imperativo, é uma ordem, dizendo assim, ó. Fique aí
no lugar onde você está. Fique aí no lugar onde você está. Fique no lugar em que você foi colocado. Mas, Thiago, me diz uma coisa. Como que eles dizem isso pra gente? Eu vou te dizer. Desde as informações mais simples, das situações mais cotidianas, como você entrar no mercado e o segurança te seguir, né? Desde o olhar de um comprador, de um vendedor de carro, quando você entrar na loja e ele te olha assim de cima a baixo. Desses olhares, ou quando você for comprar uma roupa que a moça vai te olhar de cima a baixo e não vai fingir que você não está ali, né? Ou então quando você for pedir emprego, que você chega no RH e todo mundo finge que está muito ocupado. Você já passou por isso? Eu sei que você já passou por isso. Se você é negro, se você já passou pelo mercado de trabalho, em algum momento deve ter passado. Eu tenho 36 anos, eu já passei com toda certeza. Se você tem mais de 30, é muito provável que você tenha passado por isso. Mas se você não passou, você é um sortudo. Mas, de qualquer forma, você recebeu olhares. Olhares que te digam, você não era para estar aqui. Olhares que te digam, você não tem condições de comprar isso. Por que você está aqui? Olhares que te deixam desconfortável. Sabe? Eu vou contar aqui uma experiência. Poxa, meu Deus, acho que eu tinha marcado 40 minutos para essa live, mas eu acho que eu vou passar um pouquinho. Tá, vamos lá. Deixa eu contar essa experiência, porque é importante. Quando eu estava fazendo a faculdade, tinha um tempo que eu estava sem emprego. Enfim, aquele tempo eu estava trabalhando. Eu estava sem emprego, eu não sei como é que eu estava me virando, tá? Eu não sei, sinceramente eu não lembro. Não sei se era aquele tempo que eu estava fazendo free final de semana, de segurança, não lembro ao certo. Mas eu estava sem emprego. E aí eu ia para a faculdade estudar. Eu ia para a faculdade. Eu vou ficar moscando, eu tenho que estudar, tenho que ralar. Né? E aí, quando eu ia para lá, segunda-feira à tarde, terça-feira à tarde, quarta, quinta ou dia de semana à tarde, eu recebi olhares como: o que esse neguinho tá fazendo aqui? Sabe? Eu não sei se tu sabe do que eu tô falando. Se você for branco, você não sabe. Mas eu também não sei se você preto já passou. Mas eu já passei, né? O que tu está fazendo aqui? Era para te estar trabalhando? Era como se os olhares das pessoas dissessem isso para mim, né? E aí você pode perguntar: poxa, Thiago, mas era tu que estava dizendo para ti mesmo? Não era. O olhar da pessoa branca de ver um negro estudando em um horário de trabalho é diferente de ele olhar outra pessoa, outro adolescente branco e dizer: tá aí invadindo, porque tem tempo, não trabalha. É diferente. Ainda mais eu, que naquele tempo eu já estava com 30 e poucos. Então é diferente. Sabe? Então são esses olhares, desde esses olhares, que são situações mínimas do dia a dia, até ofensas escrachadas, escancaradas, como a do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior não. Ofensa escancarada no Vinícius Júnior, né? O jogador do Real Madrid, que o Pedro Bravo, o presidente dos agentes espanhóis, né? Disse assim: poxa, o Vinícius Júnior tem que parar de ser macaco, tem que deixar de ser macaco e parar com aquelas dancinhas quando ele faz gol. Quando ele está dizendo que um homem negro precisa parar de ser macaco, o que ele está dizendo? Você não pode ser da sua forma. Você tem sucesso e você até joga bem, mas você
para estar aqui no meio branco, você não pode ser dessa forma, porque essa forma a gente não quer, essa forma a gente não aprova, essa forma é inferior, esse comportamento é inferior, esse comportamento não é de alguém que a gente respeita, esse comportamento não é de alguém que a gente quer. A gente não quer a cultura sua aqui, a gente não quer nada seu aqui. Você está aqui porque você já... A gente não consegue tirar daqui. É isso que ele diz. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz assim, ó, Vinícius Júnior precisa deixar de ser macaco. Sabe? Então, são situações como essas, desde o dia a dia até nos telejornais, que dizem diariamente a você: fique no lugar onde você está. Fique no lugar onde você está. Você vai ficar? É escolha sua. Eu estou decidindo sair. Eu quero te ajudar a sair. Sabe? Porque viver nesse lugar é insatisfatório. É doloroso. Sabe? Pois viver nesse lugar de inferioridade é buscar sempre ser capaz um dia. E como que o homem negro busca ser capaz? Querendo ser o que o meio branco o obriga. Eu estou olhando para lá, mas é para cá, né? O que o homem branco o obriga. A gente sempre busca. Eu vou até ler aqui. Viver nesse lugar é insatisfatório, doloroso, pois buscamos sempre a capacidade por caminhos que não são nossos. Viver num lugar de inferioridade colocado pelo racismo é doloroso porque a gente sempre busca ser aprovado pelo meio branco por caminho que não é nosso. E que caminho é esse? A gente acaba se tornando uma pessoa branca. Mas como isso é impossível, a gente fica sempre na tentativa e na frustração. E aí isso corrobora ainda mais, fortalece ainda mais essa ideia que nos disseram, de que nós somos insuficientes. Sabe? Então, e o que eu quero dizer assim com meios que não são nossos, por caminhos que não são nossos? A gente anula a nossa forma de sentir, a gente anula a nossa forma de ser, a gente anula a nossa forma de pensar, e a gente vai substituindo tudo pelo modo branco. A gente acaba se embranquecendo interiormente, sabe? Sentir, ser, pensar. Esse é um ponto que eu vou fazer live sobre isso também, com base nesse livro aqui, ó, Filosofias Africanas, que eu quero trazer conceitos para a gente trabalhar esse pensar, ser orientado por outras formas.